Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Conforme a gente conversou em sala, eu fiquei de passar para vocês algumas ideias sobre as soluções, questões que eu coloquei na avaliação para vocês lá, ok? Vamos passar aqui algumas ideias. A primeira questão foi essa daqui, olha. Eu pedi que vocês fizessem algumas curvas de nível e esboçassem o gráfico, função aqui, ó, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, qual era a ideia aqui? Primeiro, a gente vai fazer algumas curvas de nível para essa função. Lembrando lá, como que a gente deve proceder para fazer essa questão, a gente tem essa função aqui, ó, e igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, repara que a gente tem uma soma de quadrados aqui, né? A gente tem uma soma de quadrados aqui, esse valor aqui nunca vai ser negativo. Então, a gente tem aqui que o z, ele certamente é maior ou igual a zero. Sendo zero se o x e o y forem zero. Ok? Então, as curvas de nível nesse caso aqui, deixa eu ver se eu consigo. Bom, então, a gente vai partir aqui da origem. E as curvas de nível x ao quadrado mais y ao quadrado são circunferências centradas na origem. Se o z é zero, é a própria origem. Aí, isso aqui, para cada valor de... Ficou feio aqui, minha circunferência. Então, aqui a gente vai ter, para cada valor de z, maior ou igual a zero, a gente vai ter uma circunferência aqui. Então, as curvas de nível dessa função aqui serão circunferências, estão centradas na origem e vão aumentando o seu raio, ok? Então, uma ideia aqui para esboçar o gráfico, calma que teria aqui os eixos coordenados. Aqui vai estar o eixo Z, aqui vai estar o eixo Y, aqui vai estar o eixo X, e aí a gente vai ter uma figura... Vendo? Isso aqui, a gente parte aqui da origem, plano XY, e essas circunferências vão aumentando raio. Na verdade, ali a gente vai ter, a gente pode imaginar que ali com um círculo, né? A gente pode pegar e expandindo isso até o infinito. Então, aqui a gente parte da origem e essa figura aí, a circunferência expandindo para o infinito. Okay? É claro que quando a gente iguala aqui a equação da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado, aí a gente usa aquele valor menor ou igual a r. Okay? Quando é igual quando eu coloco x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, a gente tem a equação de uma circunferência de raio r. E quando a gente fala que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a r ao quadrado, a gente costuma chamar de disco. Ok? Então, mas como aí existe uma continuidade ali, então, a partir da origem, aqui, quando eu parto daqui, aqui eu vou varrer todo o eixo Z. Ok? Então, essa era uma ideia para a gente fazer essa primeira questão aí da avaliação. Aí era só vocês formalizarem um pouco mais a escrita aí e ir para o abraço. Bom, a segunda questão foi essa daqui, ó. Vou colocar aqui. A segunda questão foi essa daqui. Mostre que
limite de menos x ao quadrado menos 4y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, quando x e y tende a 0, 0, não existe. Bom, então o que a gente tem aqui? A gente tem uma função aqui com duas variáveis. Na verdade, foi a questão número 2. Tá? Questão número 2. A gente tem uma função aqui, f de y, de duas variáveis, x e y. Então, a gente tem no numerador menos x ao quadrado menos 4y ao quadrado. E no denominador, a gente tem o x ao quadrado mais y ao quadrado. Quando a gente calcula o limite dessa função para x e y tendendo a 0, 0, a ideia é mostrar que esse limite não existe. E aí a gente viu lá a regra dos dois caminhos. Né? Bom, basta a gente pegar dois caminhos no plano, mostrar que o limite da função indo para caminhos distintos terão valores distintos. Vai acarretar que o limite não vai existir. Então, a gente pode fazer o seguinte aqui. A gente pode fazer o limite ao longo do eixo das abscissas e o limite ao longo do eixo das ordenadas. Bom, se você fizer o limite aí ao longo do eixo das abscissas, então, nesse caso, eu estou considerando a ordenada nula. Então, se eu pegar ao longo do eixo das abscissas, eu vou... Aí só escreve isso, tá? A gente vai ter aqui que, usando a regra dos dois caminhos, calculando o limite da função ao longo do eixo das abscissas, a gente tem a ordenada nula. Então, nesse caso, a gente vai ficar com o limite de f de x0 quando o x tende a 0. Né? Então, nesse caso, a gente vai querer fazer isso. Bom, quando a gente fizer isso ali, eu vou ficar com o limite. Isso aqui é 0. Isso aqui é 0. A gente vai ficar com o limite de menos x ao quadrado sobre x ao quadrado. Aí aqui, quando x tende a 0. Ok? Porque aqui zerou e aqui zerou. Com esse limite aqui, se a gente fizer os cálculos aqui, a gente vai simplificar, né? O menos o x ao quadrado com x ao quadrado vai ficar limite de menos 1 quando é 0. O limite de uma constante é a própria constante. No caso aqui, o limite vai para menos 1. Ok? E aí a gente vai pegar nessa função aqui e vai fazer o limite também ao longo do eixo das ordenadas. Ao longo do eixo das ordenadas, a gente está considerando a abscissa nula. Então, a gente faria esse limite aqui. O limite de f de 0y quando o y tende a 0. Bom, nesse caso aqui, a gente vai fazer o limite quando o y tende a 0. Quando eu fizer o x igual a 0, eu vou ficar com essa expressão aqui, ó, menos 4y ao quadrado sobre y ao quadrado para y tendendo a 0. Para y tendendo a 0, a gente vai simplificar aqui o y ao quadrado, vai ficar limite de menos 4 para y tendendo a 0. O limite de uma constante é a própria constante, então isso aqui vai dar menos 4. Bom, então a gente viu que, calculando o limite ao longo do eixo x, a gente obtém um limite igual a menos 1. E calculando o limite ao longo do eixo y, a gente obtém um limite igual a menos 4. Aí você escreve como o limite de f de x 0 para x tendendo a 0 é diferente do limite de f de 0y para y tendendo a 0, o limite da função f de xy, que é essa expressão aqui, quando x e y tende a 0, 0, não existe. No caso aqui, você usou a famosa regra dos dois caminhos. Ok? Então, isso aí foi a questão 2. É só formalizar a escrita aí na hora de transcrever lá para o papel. Ok? Na questão número 3, eu pedi para que vocês calculassem esse limite aqui.
limite, aqui questão número 3, tá? Número 3. Eu pedi para calcular o limite de raiz quadrada de x mais 3 menos raiz quadrada de 3 sobre xy mais x, quando x e y tendem a zero. Bom, repare que se eu substituir o x e o y por zero aqui, eu vou ficar com 0 mais 3, raiz de 3, menos raiz de 3, zero. 0 mais 0, 0. Então, o limite da forma 0 sobre 0. O limite da forma 0 sobre 0 é um limite indeterminado. Então, a gente tem que tirar a indeterminação desse limite. Ok? Então, vamos tirar a indeterminação desse limite. O que a gente deve fazer aqui? Pega esse limite de raiz de x ao quadrado, raiz de x mais 3 menos raiz de 3 sobre xy mais x, quando xy tende a 0, 0. Ok? Então, a gente vai mexer nesse numerador aqui. Vamos tentar tirar esse radical aqui. Lembrando lá do produto notável, toda vez que a gente tem uma expressão A mais B que multiplica uma expressão A menos B, ou seja, eu tenho um produto de uma forma por uma diferença, aparece uma expressão A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente tem uma expressão aqui, ó, A menos B. Se a gente multiplicar numerador e denominador por A mais B, e a gente pode fazer isso, porque A mais B não é zero, então a gente passa a ter isso aqui, ó, mais 3, raiz quadrada, né, mais 3, menos raiz quadrada de 3. Aí eu vou multiplicar por raiz quadrada de x mais 3, mais raiz quadrada de 3. Tudo isso sobre. Embaixo, vou colocar esse x em evidência, tá? X, estou fatorando aqui, ó, fator comum. X é fator comum, colocando ele em evidência. Que multiplica raiz quadrada de x mais 3 mais raiz quadrada de 3. Beleza, aqui o xy está tendendo a 0, 0. Ok. Bom, então, quando eu fizer o produto notável aqui em cima, esse produto notável aqui é equivalente a ao quadrado menos b ao quadrado. Bom, então eu vou pegar raiz de x mais 3 vezes raiz de x mais 3. Bom, como x mais 3 é um número positivo, quando x tende a zero, então a raiz quadrada dele vai ser ele mesmo, quando ele estiver ao quadrado. Lembrando disso aqui, outra lembrança aqui para vocês. Raiz quadrada de x ao quadrado é sempre módulo x. Mas se eu já sei que o x eu já sei que essa expressão aqui dentro da raiz que está ao quadrado é positiva, aí eu posso dizer que a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Mas se eu não sei nada em relação a x, a gente simplesmente escreve que raiz quadrada de x ao quadrado é módulo x. Se eu já conheço onde vive x, que vive lá nos reais não negativos, eu posso dizer que raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então, aqui a gente vai ficar com raiz quadrada de x mais 3 ao quadrado. Então, a gente pode dizer que isso aqui é x mais 3. Raiz quadrada de 3 raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9. Ou menos raiz quadrada de 9, que vai dar menos 3. Opa, estou negando uma coisa que eu não posso negar de maneira nenhuma, tá? Isso aqui só é igual no limite. Isso aqui é igual ao limite de x mais 3 menos 3 sobre... Aí aqui embaixo eu vou repetir a expressão, tá? Eu não vou fazer nada, não. Também nem dá para fazer nada, não. Vamos deixar elas raiz quadrada de x mais 3 mais raiz quadrada de 3. Quando xy, ficou feio y ali, 0, 0.
Bom, aí aqui eu vou simplificar o 3 com menos 3, vai ficar 0. Repare que aqui no numerador vai ficar um x somente. E aqui embaixo eu tenho um produto de 3 termos, onde um desses termos é x. Então, eu posso simplificar o x do numerador com o x do denominador. Então, eu posso reescrever esse limite aqui da seguinte forma. Limite de 1 sobre y mais 1, raiz quadrada de x mais 3, mais raiz quadrada de 3. Quando o xy tende a 0, 0. Bom, quando o xy tender a 0, 0, repare que lá no numerador tem uma constante e vai ficar 1. No denominador, 0 mais 1, 1. 0 mais 3, 0 mais 3, 3. Tendo a raiz, raiz de 3. Mais raiz de 3, 2 raiz de 3. Então, esse limite aqui vai dar 2, 1 sobre 2 raiz de 3. Quem quiser racionalizar essa expressão, você pode multiplicar por raiz quadrada de 3 embaixo e em cima. Ficaria raiz de 3, raiz de 9, 3, 3 vezes 2, 6. Pode deixar assim. Então, esse número e esse número são as mesmas coisas, são sinônimos. Ok? Então, o que a gente fez? A gente pegou essa expressão aqui, lembramos que se eu pegasse uma expressão a mais b e multiplicasse por a menos b, aparecia um a ao quadrado menos b ao quadrado, um produto notável. Usamos essa ferramenta aqui para eliminar essa raiz quadrada aqui do numerador. Quando a gente fez isso, apareceu para a gente no numerador um x mais 3 menos 3. Mais 3 menos 3 deu 0, então lá no numerador apareceu um x apenas. No denominador, quando eu fatorei isso aqui para o fator comum, ficou um x que multiplica y mais 1. Com essa expressão que eu tinha multiplicado numerador e denominador, deixei ela guardada aqui. Aí aqui nesse passo aqui de baixo, fiquei com x no numerador e embaixo um produto de 3 termos, onde um dos termos era x. Simplifiquei o x com x, sobrou 1. Quando a gente fez o limite aqui para x, y tendendo a 0, apareceu para a gente o valor 2. Apareceu 1 sobre 2 raiz de 3 ou raiz de 3 sobre 6. Ok? Alguns alunos cometeram o equívoco aqui de, na hora de simplificar aqui, x com x, colocaram. Aí foi um erro aí na simplificação. Ok? A questão 3. Na questão 4, eu pedia para que vocês determinassem o valor de A, que essa função aqui, vou colocar ela aqui. Como apareceu aqui o Chaves, né? Mas vou colocar ela aqui. Então, a gente tinha essa função aqui de duas variáveis. Isso aqui era a questão número 4. Aí, uma chave. Eu pedia para determinar o valor de A para que essa função aqui fosse contínua no ponto 0, 0. Bom, lembrando da definição de continuidade. Para uma função ser contínua num ponto, eu preciso, primeiro, que o limite da função exista naquele ponto. Ok? Uma vez que o limite da função no ponto existe, esse valor tem que ser igual ao f do ponto. Assim, Rodrigo. Então, vamos lá. Vamos calcular o limite de f de xy quando xy tende a 0, 0. Bom, então, a gente está olhando para essa expressãozinha aqui. Ó. Bom, repare que se eu colocar o x e o y 0, no numerador fica 0, no denominador fica 1 menos 1, 0. Então, é um limite indeterminado, é um limite da forma 0 sobre 0.
Então, eu preciso tirar a indeterminação desse limite. Vamos usar a mesma ferramenta que a gente usou na questão número 3. Lembra que A mais B vezes A menos B era A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, a gente vai fazer exatamente a mesma estratégia. Porém, lá a minha raiz quadrada estava no numerador. Aqui ela está no denominador. Então, a gente vai fazer o seguinte, o limite esse x ao quadrado, y ao quadrado, eu vou repetir ele aqui. E aqui eu vou multiplicar por y ao quadrado mais 1. Como aqui é menos, eu vou multiplicar por mais 1. Bom, embaixo, eu vou ter essa expressão, y ao quadrado, raiz quadrada de y ao quadrado mais 1, menos 1, que multiplica raiz quadrada de y ao quadrado mais 1, mais 1. Aqui, quando x, y tende a 0, 0. Ok. Bom, aqui embaixo vai aparecer aquele produto notável, produto da soma pela diferença de dois termos. Então, eu tenho raiz quadrada de y ao quadrado mais 1 menos 1, que multiplica raiz quadrada de y ao quadrado mais 1 mais 1. Bom, lá em cima, eu não farei nada. Eu vou repetir aquela expressão do numerador, x ao quadrado, y ao quadrado, que multiplica raiz quadrada de y ao quadrado mais 1, mais 1. Bom, embaixo, quando eu multiplicar aqui, pelo mesmo fator que a gente explicou lá em cima, o y ao quadrado mais 1, a gente tem a garantia que isso aqui é um cara positivo. Então, quando eu tiver y ao quadrado mais 1 ao quadrado dentro da raiz, eu posso simplificar ao quadrado com a raiz quadrada. Ok? Raiz quadrada de y ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Então, pela lição vista na questão anterior, a gente pode escrever esse produto aqui como um y ao quadrado mais 1. Bom, menos 1, aqui é menos 1, aqui é mais 1, aqui vai ficar menos 1. Ok? Bom, xy tendendo a 0, 0. Bom, repare que aqui no denominador tem um menos 1, vai ficar 0. Aí, ó, lá em cima no numerador, aparece para a gente a seguinte expressão. X ao quadrado vezes y ao quadrado vezes essa expressão aqui que está dentro do parênteses. Eu posso imaginar aqui 3 termos multiplicando. E aqui embaixo vai ficar só o termo y ao quadrado. Repare que vai aparecer um termo y ao quadrado no numerador e um termo y ao quadrado no denominador, onde eu posso simplificar esses dois termos y ao quadrado, do numerador com o do denominador. Então, eu posso pegar esse limite aqui e simplesmente reescrever ele assim. Ó. Após as simplificações feitas, eu fico com x ao quadrado, que multiplica raiz quadrada de y ao quadrado mais 1, mais 1. Aqui embaixo ficou 1. Bom, 1 eu posso colocar, ou se eu não quiser colocar, não preciso colocar. Não vou colocar não, tá? Todo número dividido por 1 é igual ao próprio número. Pronto, então cheguei nessa expressão aqui. Repare que se a gente fizer esse limite aqui, quando x e y tendem a 0 agora, eu não tenho mais problema, eu não tenho mais denominador. Então, o 0 mais 1 vai dar 1, 1 mais 1 vai dar 2, e o limite de x ao quadrado para x tendendo a 0 dá 0. Então, o resultado desse limite aqui vai ser 0. Então, o que eu sei? O limite dessa função x ao quadrado e y ao quadrado sobre raiz quadrada de y ao quadrado mais 1, menos 1, quando x e y tende a 0, 0, vai dar 0. Só que a gente quer que essa função seja contínua no ponto 0, 0. Bom, para ela ser contínua no ponto 0, 0, o que eu preciso? Eu preciso que o limite de f de xy para xy tendendo a 0, 0 seja igual ao
f de 0, 0. Para ela ser contínua, eu preciso que isso ocorra. Mas o que eu sei? Que o f de 0, 0, olha lá, quando x e o y valem 0, essa função vale 2a menos 10. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 2a menos 10, que é exatamente o f de 0, 0. Esse cara tem que ser igual ao limite que a gente acabou de encontrar. O limite que a gente acabou de encontrar é o limite igual a 0. Então, 2a menos 10 deve ser 0. Se o 2a menos 10 deve ser 0, quanto que tem que valer a? Então, a gente tem que 2a tem que ser igual a 10, equação do primeiro grau. O a tem que ser igual a 5. Então, o meu 5 aqui, ou igual a um S. Então, o a tem que valer 5. Ok? Então, se o a for igual a 5, a função vai ser contínua no ponto 0, 0. Essa era a questão de número 4 da nossa avaliação. E a questão de número 5 era essa questão aqui. Eu pedia para que vocês calculassem a derivada parcial. Então, aqui, na letra A, é a questão número 5, tá? Então, na letra A, eu pedia para calcular a derivada parcial em relação a cada uma das variáveis dessa função de duas variáveis, f de x, y, igual a e elevado a x à quarta y. Então, vamos lá. A derivada parcial de f em relação a x é e elevado a u. Lembra que e elevado a u é elevado a u vezes u'. Então, a derivada parcial em relação a x vai ser e elevado a x à quarta y vezes a derivada dessa expressão aqui. Mas a derivada de x à quarta y em relação a x fica 4x ao cubo y. Pronto. A gente pode só organizar isso aqui, caso vocês queiram, mas aqui já está a derivada parcial da função em relação a x. E eu pedia também em relação a y. Quando eu peço a derivada em relação a y, como que fica a derivada parcial dessa função em relação a y? A gente vai pegar essa função aqui, e elevado a x à quarta y, derivada de e elevado a u, e elevado a u vezes u'. Bom, a derivada de x à quarta y em relação a y vai dar o x à quarta. Então, a derivada dessa função f em relação a x é e elevado a x à quarta y vezes isso aqui. E a derivada em relação a y vai ser e elevado a x à quarta y vezes isso aqui. Ok? E a última foi dessa, eu pedia também a derivada parcial, só que dessa expressão aqui. Ó. Isso aqui era a letra B. Era a letra B da questão número 5. Isso aqui era a letra B, tá? Vou pegar aqui a letra. Eu também pedi a derivada parcial dessa função, porém, eu pedi a ela em relação a... Também pedi em relação a x e y, né? Que eu pedi de ambas em relação a x e a y. Então, vamos fazer o seguinte. É a derivada parcial de f em relação a x. Bom, repare que a gente tem um quociente ali. Aí, lembra como é que a gente faz a derivada do quociente? A gente faz x ao quadrado menos aquele
lembrando aqui para vocês, vou fazer uma breve revisão aqui. Na primeira, a gente usou isso aqui. Você tinha uma função e elevado a u, a derivada dela é elevado a u vezes u'. Na letra B, a gente vai ter uma expressão que é da forma u sobre v. Aí a derivada dela, lembrando que do quociente a gente faz u', v menos v' sobre v quadrado. Essa é a regra que a gente vai usar aqui. Como a gente está calculando a derivada parcial em relação a x, a gente vai olhar para y como uma constante aqui. Hoje vai ficar assim, ó. Eu vou calcular a derivada do numerador em relação a x. Quando eu fizer a derivada em relação a x, a derivada de x ao quadrado é 2x. E a derivada de y ao quadrado é zero, porque eu estou olhando para y como uma constante. Então, v. Quem é v é o denominador. X ao quadrado mais y ao quadrado. Menos u. Quem é u? É o numerador. X ao quadrado menos y ao quadrado. V é o denominador. A derivada do denominador em relação a x vai ficar, a derivada de x ao quadrado é 2x. Sobre o denominador, que é v ao quadrado, né? Bom, agora só a gente fazer simplificações aqui. Bom, repare que eu tenho 2x vezes x vai dar 2x vezes x ao quadrado vai dar um 2x ao cubo. Do lado de cá aparece um 2x vezes x ao quadrado, que é um 2x ao cubo, com sinal menos. Eu posso simplificar o 2x ao cubo com menos 2x ao cubo. Será? Aqui aparece um 2x y ao quadrado. Aqui aparece um 2x y ao quadrado. Um menos com menos vai dar mais. Então, eu tenho um 2 mais 2, então isso vai dar um 4x y ao quadrado sobre o quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado. Então, essa aqui seria a derivada da função f em relação à variável x. E se eu fizer a derivada da função f em relação à variável y? O que a gente vai fazer? Mesma coisa, só que agora eu vou estar olhando para a variável y, onde eu estou fazendo a derivada. Nesse caso, quando eu olhar para a variável x, ela é uma constante. Então, ó, a derivada do numerador em relação a y, vai dar menos 2y. X vai ser zero, porque o x é uma constante. O denominador eu vou repetir. X ao quadrado mais y ao quadrado. Menos. Agora, eu vou olhar para o denominador. Então, eu tenho, vou repetir aqui o u, né? Que é x ao quadrado menos y ao quadrado. E a derivada do denominador em relação a y vai dar 2y, porque o x ao quadrado é uma constante. Sobre o denominador ao quadrado. Então, usamos essa regra aqui para determinar a derivada. Bom, repare que lá em cima eu tenho no numerador um menos 2y ao quadrado e aqui aparece um 2y ao quadrado que são menos. Então, menos 2y ao quadrado menos 2y ao quadrado vai nos dar um menos 4 x ao quadrado y ou y x ao quadrado, como queiram. Tanto faz. Agora, repare que aparece, ó, menos 2y vezes y ao quadrado. Vai dar menos 2y ao cubo. Do lado de cá, eu tenho um menos 2y ao cubo. Com menos vai ficar mais 2y ao cubo. Então, eu tenho um menos 2y ao cubo com mais 2y ao cubo. Eles se cancelam. E no denominador, eu não faço nada, eu só repito ele. Quadrado mais quadrado elevado ao quadrado. Aqui está a derivada parcial dessa função f aqui em relação a y. Então, a questão 5 é uma questão
meramente de fazer cálculos aí de derivadas parciais. Beleza? Bom, então essa aí foi a resolução da nossa avaliação. Caso tenham alguma dúvida, na verdade é que eu dei as ideias, tá? Eu fui falando para que vocês comecem a escrever mais na hora de fazer as resoluções. Okay? Às vezes querem fazer tudo direto e acaba cometendo algumas gafes. Por exemplo, aqui, ó, na hora de fazer na hora de fazer esses produtos aqui, esqueceram dos parênteses, aí o numerador ficava bem diferente, com expressões ali que não deveriam existir nele. Então, é importante fazer o uso dos parênteses quando esses devem ser usados e escrever mais. Tentar, sempre que possível, escrever o que você está pensando na hora de fazer a resolução de uma questão em matemática. Beleza? Então, qualquer dúvida nessas ideias que eu passei da resolução para vocês, me contactar tanto aqui no YouTube, como em sala de aula, ou no Google Classroom, aonde vocês acharem melhor. Ok? Então, no mais é isso. Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima resolução. Valeu. Ou até a nossa próxima aula. Valeu.